Questão sobre direção defensiva. Para a prática do bom comportamento no trânsito, você precisa entender que seus direitos não têm limites. Olha, você até tem direitos. Agora, dizer que eles não têm limites, é claro que tem. Essa aqui é aquela alternativa absurda que a gente já chega eliminando, né? Letra B de bola, ser intolerante. Intolerante é a pessoa que não tolera nada. Será que isso é legal no trânsito? Também, e ser incompreensivo. Incompreensível é aquela pessoa que não compreende, não tolera nada, aquela pessoa estressada no trânsito, né? Então, veja bem, ser intolerante e incompreensível com os erros dos outros condutores e ou pedestres, obviamente aqui não é comportamento de direção defensiva, né, gente? Letra C, evitar o cometimento de infrações. Olha, até aqui tá ótimo, claro, infrações você deve evitar, então até aqui tá ok. Vamos ler o restante da alternativa? E comportamentos agressivos em benefício de todos que estão no trânsito. Então eu devo evitar o quê? Infrações e comportamentos agressivos. Certinho, eu tenho que evitar isso mesmo. Em benefício de todos que estão no trânsito, ciclistas, pedestres, todos os usuários. Essa alternativa aqui está linda. Por enquanto ela é a resposta. Vamos analisar agora a letra D de dado. Não abrir mão dos próprios direitos. Você tem direito. Você deve sim lançar mão desses direitos, porque esse é o direito no trânsito. Você não tem que cumprir deveres? Sim, então você tem que ter direitos também e tem que ter o direito de poder pleitear desses direitos, usar esses direitos. Agora, o não abrir mão, ele vai em confronto com o que a direção defensiva ensina. Vou explicar por quê. Porque a direção defensiva, ela diz o seguinte: se for preciso abrir mão do seu direito para zelar pela segurança sua ou de qualquer outro usuário da via, abra mão do direito. Então, quando a alternativa traz aqui não abrir mão do direito, nem quando isso te custar ali a segurança de alguém ou a vida de alguém, inclusive a sua, é claro que essa aqui também não faz sentido. Letra D de dado está fora. Ficamos aí com a letra C. Mais um aí de direção defensiva. A inabilidade para executar uma manobra arriscada significa inabilidade. A gente tem habilidade. Quando tem esse in antes aqui, o in significa não, ou a falta. Então, a falta de habilidade para executar uma manobra arriscada, lembrando que esse arriscado aqui não quer dizer necessariamente uma manobra proibida. A ultrapassagem, por exemplo, é uma manobra arriscada. Mesmo que seja num trecho permitido, é arriscada. Não é qualquer motorista iniciante que tem segurança para chegar fazendo uma manobra de ultrapassagem. Confere? Então, não quer dizer que o arriscada seja necessariamente proibido. Se for proibido, você nem vai fazer. É permitida, o trecho oferece condições, mas é arriscada a ultrapassagem. É só um exemplo. Então, a falta de habilidade para executar essa manobra significa o quê? Imperícia, imprudência, negligência ou ato inseguro. Aí são aquelas três irmãzinhas que a gente estudou em direção defensiva, né? Imperícia, imprudência ou negligência. Lembra? Chatinho de guardar, né? Pois é. O ato inseguro, atos são ações do motorista. O ato inseguro está diretamente relacionado à imprudência. Então, essas duas aqui, são irmãzinhas, gêmeas, siamesas. Se uma for a resposta, a outra também tem que ser. Como não pode ter duas respostas, eu já vou eliminar as duas. Eu já sei que não é essa que a questão está querendo. Porque se eu marcar B, eu tenho que marcar D também. As duas são irmãzinhas, entendeu? Não dá. Então, essa falta de habilidade seria imperícia ou negligência? Tá vendo esse in aqui, In quer dizer falta de alguma coisa. Aqui é a mesma coisa, Esse in, que apesar de aqui ser com N e aqui ser com M, porque vem antes do P, né? Quem conhece aí as regrinhas de ortografia da língua portuguesa sabe que antes de P e B é letra M, né? Pois é, mas tanto esse in aqui quanto esse in aqui representam falta de alguma coisa. Então pronto, aqui já entregou pra gente, Falta de habilidade, falta de perícia. E esse perícia é exatamente isso, é falta de domínio, falta de habilidade com determinado veículo, ou equipamento, ou aparelho. Eu não vou tocar piano por quê? Porque eu não tenho perícia para poder tocar piano. Eu não tenho habilidade, sacou? Então é isso, a falta de habilidade é a falta de imperícia. As duas aqui são irmãzinhas, essa aqui é a resposta.
Professor, e o que seria a negligência? A negligência é quando o condutor ignora condições perigosas. Por exemplo, o pneu está careca, ele sai com o carro assim mesmo. O farol está queimado, ele sai com o carro assim mesmo. Está chovendo muito forte, ele sai com o carro assim mesmo. Está com sono, cansado, estressado, preocupado, mas sai dirigindo assim mesmo. Então ele está ignorando, não estou nem aí para isso, ignorando situações perigosas, condições adversas. Isso é negligência. Imperícia aqui é a resposta dessa questão. Direção defensiva. Um fator importante na ocorrência de sinistros ou acidentes de trânsito é o estado de conservação do veículo. Claro, o veículo, se ele estiver em bom estado de conservação, ele vai te colocar em menos situações de perigo. Agora, imagina um veículo em mau estado de conservação. Freios já não estão uma grande coisa, às vezes nem tem. Pneus já... Farol, às vezes, se precisar do farol, não tem. Está queimado ou desregulado. Está vendo como é que a condição do veículo é muito importante para diminuir ali o risco de sinistros, de acidentes? Pois é. Só que até aqui o Detran está só afirmando, ele não está perguntando nada. Daqui para frente é que ele vai perguntar. Ó. Porém, qual é a mais importante, olha só, das condições adversas a ser considerada? Aí, diante de uma pergunta dessa, você tem que saber quais são as condições adversas que existem. Né? São 6. Nas alternativas, o Detran já trouxe 4 para você. Então, você não precisa nem lembrar das 6. Você apenas vai analisar, dentre essas 4, qual que você considera mais importante. Olha que interessante, o Detran abriu a questão falando do veículo. Veículo, né? Só que ele meteu um porém aqui. Porém, então quer dizer, apesar dele mostrar que o veículo é importante, ele está querendo dizer que o veículo não é o mais importante. É isso que a questão está trazendo para a gente. Ó. Porém, qual que é o mais importante? Então, de cara, você já elimina o veículo. O veículo eu já sei que não é, porque o Detran mesmo falou que não é. Ó. Ele está falando que é importante, porém, tem um outro aí mais importante. Seria, então, o trânsito, a estrada, quer dizer, a via, né, a pista, ou o condutor. Desses 3, qual deles você acha que é mais importante aí para evitar a ocorrência de sinistros de trânsito? Todo mundo vai aqui, né? Mais de 90% dos sinistros de trânsito acontece por conta de falhas humanas. Condutor. Então, disparado, ele é o mais importante dentre essas condições adversas aí. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Direção defensiva. Está provado que mais de 90% dos sinistros ou acidentes de trânsito acontecem por falhas humanas. É verdade, tá? Quais são as principais causas? Imperícia, que é a falta de habilidade do motorista. Negligência, que é o fato do motorista ignorar situações perigosas. Imprudência, que são atos, ações praticadas pelo motorista que tornam aquilo ali perigoso, excesso de velocidade, avançar sinal vermelho, não respeitar os pedestres. Ou seria todas, hein? Aplicando aquele macete do 80%, a resposta D de dado. Então, só concluindo, 90% dos sinistros acontece por falhas humanas e elas estão relacionadas tanto à falta de habilidade do motorista, quanto ao fato do motorista ignorar situações perigosas, como também pelo fato dele praticar atos perigosos na direção do veículo. D de dado a resposta. Direção defensiva é o tema dessa questão e ela traz para a gente o seguinte: assinale a incorreta. Faz parte da direção defensiva fazer valer o seu direito, exigindo-o a qualquer custo. Está vendo esse qualquer aqui? Qualquer é uma casca de banana. Quando aparece uma casca de banana numa das alternativas, significa que aquela alternativa tem 90% de chance de ser falsa, incorreta. E eu estou procurando a incorreta. Essa aqui é a resposta. Se você analisar, todas as demais são corretas. Ó, realizar uma viagem sem cometer infrações de trânsito. Ok. Dirigir sem faltar com a cortesia, ou seja, educação no trânsito. Ok. Encarar a tarefa de dirigir de modo a reduzir a possibilidade de envolver-se em sinistros ou acidentes. Ok. Agora, fazer valer o seu direito exigindo a qualquer custo. Qualquer é uma casca de banana. Tem casca de banana, essa alternativa é falsa ou incorreta. No caso, essa é a resposta, porque a questão está pedindo a incorreta. Mais uma de direção defensiva. A anulação dos efeitos do uso do cinto de segurança resulta da
A leitura dessa questão ela requer uma boa interpretação. Tá? O que ela está querendo dizer? Vou trazer isso numa linguagem mais popular. Significa que, a depender do que você fizer, o resultado aqui, ó, pode anular os efeitos do cinto de segurança, ou seja, anula, ele está lá para te proteger, você acaba anulando isso, ele passa a não proteger, a depender do que você faz. E aí, veja bem, fixação de presilhas, já viu, tem gente que puxa o cinto, que acha que ele fica incomodando, né? Puxa ele, folga ele e prende ele com a presilha. Isso é uma ação, um ato que anula os efeitos do cinto de segurança. E é infração de trânsito, tá? Se a polícia pegar, dá multa isso aí. Não pode prender o cinto de segurança com nada. Tem que deixar ele trabalhar dentro do efeito dele. Ele foi projetado para aquilo ali. Então isso aqui sim é uma das coisas que resulta na anulação dos efeitos do cinto de segurança. Regulagem incorreta do banco. Da mesma forma, se você deita o banco demais, como é que o cinto vai ter o trabalho dele ali? Então parece que não tem relação, mas tem. Tá? Sua utilização por mais de um passageiro, pensa, 2 pessoas no mesmo cinto de segurança. Isso também vai anular aqui os efeitos do seu uso, né, do cinto de segurança. Todas estão corretas? Essa é a resposta. Lembrando, mais uma vez, aplicando aí os 80% quando aparece esse todas aí na letra D. Né? Mais uma direção defensiva. Antes de conduzir um veículo automotor, o condutor deve, batendo o olho, cara, nessas 4 alternativas, bate o olho, nem lê não, só corre o olho assim. Você vai perceber que essa letra A é muito maior do que as outras alternativas B, C e D. Quando isso acontece, eu chamo ela de elefantinho. Olha, tem um elefantinho no meio das alternativas aí. Cadê o elefantinho? Essa aqui, essa bitela aqui, ó. Olha o tamanho dela. Olha só. 2,5 linhas, olha só. Quando isso acontece, é 90% de chance desta ser a resposta. Então você já fica predisposto a marcar a letra A, tá? Que é 90% de chance dela ser a resposta. Agora nós vamos ler as alternativas para ter convicção disso. Aqui fala ajustar o banco, ok. O retrovisor interno numa posição que lhe dê uma visão ampla do vidro traseiro, ok. E os retrovisores externos vendo as laterais do próprio veículo o mínimo possível. Exatamente, você não tem que ver a lateral do veículo. Por isso que aqui fala o mínimo possível, que mostra só a beiradinha da pintura ali da lataria, é o mínimo possível. Ele tem que mostrar mesmo, paralelamente ali a lateral do veículo, tá? Então aqui também ok. 3 assertivas que tem dentro dessa alternativa aqui, todas 3 ok. Então, certamente vai ser essa mesma resposta. Letra B de bola, ajustar os retrovisores e o banco do veículo, nesta ordem. Quer dizer que primeiro eu regulo os retrovisores, depois o banco. Está errado, vou te falar por quê. Imaginem, entrou dentro do carro, acabou de entrar, você vai e regula os retrovisores. Ah, beleza, agora estou vendo tudo direitinho. A hora que você acomoda no banco, que você vê o banco não está na posição certa. Aí você vai e mexe no banco. O que acontece com os retrovisores? Saem da posição. Então, primeiro você regula o banco, depois os retrovisores. Aqui está invertido. Tá? Por isso que o Detran colocou aqui, nesta ordem, que é para ver se você está antenado. Então aqui está errado. Letra C tem uma casca de banana. Ó. Ajustar somente os retrovisores externos. Por que o retrovisor interno não? Né? Somente casca de banana, se tem casca de banana, 90% dessa resposta ser errada. E ela é errada. Letra D, ajustar o banco e o retrovisor interno de modo a ter uma ampla visão da faixa esquerda. Não, o retrovisor interno é para ver o vidro traseiro. Então aqui está errado. Letra D está fora. Letra A é o elefantinho, tá vendo? Ó? Falei que a técnica funciona? Funcionou. Era 90% de chance dela ser a resposta e é. Anota essa dica aí, hein? Direção defensiva. Dirigindo a 90 km por hora por uma rodovia em linha reta, de repente você percebe que seu veículo perdeu o freio de serviço. O freio de serviço é o do pé, porque tem o freio de estacionamento, que é o de mão, e freio de serviço, que é o do pé. Guarde isso, hein? O procedimento correto nesse caso é puxar o freio de estacionamento imediatamente. Seu carro está 90 por hora, você está sem freio de serviço. Puxa o freio de estacionamento, que é o de mão, de uma vez só, vai dar o famoso cavalo de pau ali. A chance de acontecer um acidente é gigantesca. Então, letra A está fora. Reduzir as marchas sucessivamente até chegar à primeira e puxar o freio de estacionamento suavemente. Ou reduzir as marchas é uma excelente ideia, porque você vai segurando o carro com a força do motor. Estava numa quinta, puxou para uma quarta, o motor já dá aquela segurada. Puxou para uma terceira e dá mais uma segurada. Se você conseguir chegar na primeira só reduzindo marcha e depois acionar o freio de mão suavemente, você é um piloto. Esse é o
comportamento desejável. Se você conseguir fazer tudo direitinho, isso aqui está lindo. Vamos ver a letra C. Deixar qualquer marcha. Então aqui nós já temos uma casca de banana, que é o qualquer. Qualquer é casca de banana. Se tem casca de banana, é 90% de chance da alternativa ser errada e ela é errada. Está estranhando? Está chegando aqui agora, caindo de paraquedas, não está entendendo muito bem esse negócio de casca de banana? Pois é. São dicas, macetes que a gente ensina dentro do nosso treinamento, que te ajudam a identificar questões escorregadias, alternativas que têm cascas de banana, que o Detran é perito em fazer isso. E eu vou te ensinando esses macetes e você já vai aprendendo a eliminar e mandando o Detran catar coquinho, porque tirar dinheiro aí do seu bolso ele não vai tirar não, né? Letra D, acionar as luzes de emergência e puxar o freio de estacionamento com bastante força. Acionar a luz de emergência é o pisca-alerta, ok? Porque você está numa situação de perigo. Mas puxar o freio de estacionamento com bastante força seria mais ou menos a mesma coisa que tem na letra A, né? Vai dar um cavalo de pau ali, a chance de acontecer um acidente é grande. Está fora. Letra B de bola é a resposta. Direção defensiva. O tempo transcorrido. O que é transcorrido? O tempo passado, o tempo gasto ali. O tempo gasto entre o momento em que se vê o perigo até a parada definitiva do veículo chama-se... O perigo está aqui. Esse aqui é o P de perigo. Aqui, ó, é o momento que eu estou vendo ele, ó, vi o perigo. Aí o que a questão está querendo saber? Daqui até aqui, como é que chama esse tempo transcorrido? É tempo de reação? É tempo de parada? Aqui está tempo médio de reação, né? Aqui tempo de reação ou tempo de frenagem. Esse tempo médio aqui nem existe, eu vou eliminar aí para facilitar a sua vida, tá? É tempo de parada, reação e frenagem. São os 3 tempos que tem dentro dessa circunstância aqui que a gente explica lá na aulinha de direção defensiva. Viu o perigo? Você está aqui dirigindo. Na hora que você vê o perigo, qual que é a primeira coisa que você faz? Tirar o pé do acelerador e levar no freio. Essa ação de tirar o pé do acelerador e levar no freio chama-se reação. Então, vamos colocar o R aqui de reação. Você reagiu. Viu o perigo? Aqui você viu, ó. Viu o perigo lá, você reagiu. Só que no momento que você vê, até você levar o pé no freio, até você reagir, passa um tempinho. É menos de 1 segundo, é muito rápido. Menos de 1 segundo você já vê, tira o pé do acelerador e pisa no freio. Isso é tempo de reação. Então, o tempo de reação é esse aqui, ó. Que vai do momento que você vê até reagir. Não é isso que a questão está querendo. Ele está querendo entre o ver até parar totalmente, ó. A parada definitiva. No momento que você pisou no freio, o veículo para imediatamente? Não. Daqui, ó, do momento que você reagiu até ele parar, esse tempo aqui, ó, chama-se tempo de frenagem. Aqui você freou, pisou no freio. Então chama-se tempo de frenagem, esse tempo aqui. E quando você junta tudo, ó, daqui até aqui, aí chama-se tempo de parada. E é exatamente isso que a questão está pedindo. Ó, do tempo que viu, do momento que você viu até a parada total, é tempo de parada. B de bola é a resposta. Achou difícil? Complicadinho isso aí? Volta nessa aula aí e assiste mais um pouquinho que com certeza isso vai perguntar na sua prova, hein? Mais um aí de direção defensiva. Está praticando uma direção defensiva alguma coisa agressiva, evasiva, corretiva ou preventiva, que é o que vai preencher aqui? O condutor que está sempre preparado para reagir contra os erros dos outros no trânsito. Bom, direção defensiva agressiva, quando ele está preparado para reagir contra os erros dos outros? Não, não é uma condução agressiva, né? Seria uma condução evasiva. Condução evasiva, gente, é quando o condutor precisa aplicar uma manobra para se esvair, para se evadir de uma situação de alto perigo. Por exemplo, vem uma carreta ultrapassando de lá para cá, e você tem que julgar lá para o acostamento. Até existe, tá? Essa direção evasiva. Talvez não dentro de literatura da direção defensiva, mas existe. Só que não é o caso que vai encaixar aqui não, tá? Então tá fora. Seria então corretiva ou preventiva? Então vocês já podem se atentar a essas duas aqui, ó. Corretiva e preventiva. Quando a gente está estudando direção defensiva, a gente aprende que ela tem 2 vertentes. Uma delas é a corretiva e a outra é a preventiva. A primeira aqui de cima, a corretiva, é quando ele não está preparado para reagir. Ele reage porque aconteceu de forma inesperada uma situação de perigo, então ele reagiu.
Já essa segunda aqui, a preventiva, ele está preparado. Ó. Então aqui, ó, está sempre preparado, já pensando no risco lá na frente. Então o que vai encaixar aqui, ó, é essa bonitinha aqui, ó, preventiva. Aí a gente leria assim, está praticando uma direção defensiva preventiva. O condutor que está sempre preparado para reagir contra os erros dos outros no trânsito. Letra D de dado a resposta.